Ruiz, eu estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Sei que para nós dois, do nosso mundo formal, da advocacia criminal, do tribunal, da sustentação oral, tudo é novo. Especialmente para pessoas como eu, né, que são um pouquinho mais velhos. Aqui nós estamos no diálogo disruptivo. Eu aprendi essa palavra, mas não muda a importância enorme, o quanto eu estou lisonjeada de tê-lo hoje. E aqui estou anunciando como pré-candidato a secretário-geral do nosso grupo, dessa chapa que se constrói e que mostra, com a sua bagagem, com a sua trajetória profissional, com o seu histórico, naquelas que são talvez as 3 entidades mais representativas da advocacia, a sua passagem com brilhantismo, com seriedade, com respeito, deixando a sua marca. E eu falo em nome do grupo todo, da alegria imensa que é ter você nessa construção. Queria te ouvir, queria que você contasse sobre o que foi ser da OAB, como é que você se vê de novo nesse desafio enorme e como é que a gente vai convidar os colegas para estarem com a gente nessa jornada, Ruiz. Dora, pela apresentação que você fez a meu respeito, eu me senti falando para o Pedro Bial. Muito não é que bom! Ele faz aquela cabeça da entrevista, né, para apresentar o convidado e tal. Mas olha, eu queria dizer para você que a alegria é toda minha, né? Eu fiquei muito contente de poder vir para somar com esse grupo, que eu acho que vai fazer um papel histórico na campanha da OAB e depois de uma gestão vitoriosa que nós vamos fazer, mas isso vai ficar um pouquinho depois. Acho que foi um gol de bicicleta lançar uma candidatura de mulher e, mais do que isto, uma candidatura de uma mulher realmente advogada, que vai para o tribunal, que faz audiência, né? Ao contrário de alguns dirigentes da ordem, que na verdade são mais políticos que advogados. E acho que aí já reside uma das distorções que nós precisamos consertar. Maravilhoso. Acho que quando a gente pensa na OAB e como é importante a nossa entidade, como é desafiador, né, representar a classe, o quanto a gente precisa se reaproximar das pessoas. Nós temos conversado bastante sobre esse cenário de abstenção. O voto é obrigatório, então nós estamos aqui juntos para convidar as pessoas a votarem em novembro, a conhecerem as candidaturas. Se você me permite, eu acho que a abstenção é um dos termômetros que mostra com toda clareza como a OAB de hoje não representa mais a advocacia, porque os advogados, embora o voto seja obrigatório, eles não se sentem representados e também incluídos, sequer têm interesse em votar em alguém, porque eles estão desiludidos com a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, conforme ela é dirigida já de algum tempo. Mas você foi diretor da nossa entidade, Luiz, você foi conselheiro, você foi presidente da Comissão de Prerrogativas, ou seja, você tem passagens marcantes, né, pela história da Ordem, e você é um advogado militante, você é um advogado que dedica a sua vida, não quero errar, mas já são aí mais de 35 anos de advocacia, né? E para mim, eu falo com emoção, porque ter o seu respaldo hoje, para mim, para Zara, que estamos nesse desafio, para todo o nosso grupo, e nós estamos nos aproximando desse momento. Sabe como é, Ruiz? As pessoas falam que as mulheres são ideais para ocupar as vices, que as mulheres ficam fazem sempre num plano secundário, né? Tocam o piano, e a gente vê isso inclusive na construção da advocacia como um todo. Assim como a gente convive com a sociedade de advogados e a gente enxerga a trajetória de profissionais super competentes, portanto não é uma questão de competência, e que eventualmente não estão lá, né? Não estão na fotografia dos dirigentes de ordem. Então, você trazer o seu respaldo profissional, e a gente entende que a OAB tem que estar liderada por advogados militantes, né? Que gostam do fórum, gostam da delegacia, do presídio, do diálogo, da noção de que a gente tem que ter uma relação horizontal, respeitosa e de muito brio com as demais carreiras,
né, que constroem esse mundo do direito, e que a gente quer fazer a diferença, que a gente entende que essa construção é possível, né? Eu acho que eu e você temos filhos aí crescidos, mas que vivem um Brasil de muita desesperança, né? Um Brasil em que se fala, mas não adianta nada. Adianta, né? Eu acho que quem optou pela advocacia é porque acredita que adianta, que as instituições têm o seu papel, que as entidades de classe têm o seu papel. Então, é um momento difícil para nós. Então, Dora, eu fiz duas coisas na minha vida, ao longo da minha vida, né? Já na faculdade, eu fui fazer política estudantil, fui vice-presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto, da PUC em São Paulo. E assim que eu me formei, eu trabalhava com o grande criminalista Thales Castelo Branco, né? Fiz estágio com ele e trabalhei no escritório do Thales durante 14 anos. Que escola, né, onde eu Luiz? aprendi tudo e só não aprendi mais porque talvez não tenha sido um bom aluno. Mas enfim, e lá eu convivi tanto com a melhor advocacia, né? Aprendendo tudo da melhor fonte, como também, desde então, participei das coisas da ordem. Por quê? Porque naquela época o Thales era conselheiro da OAB, né? E naquela época, quem ocupasse cargos no conselho da ordem eram advogados que tinham uma trajetória na advocacia, né? E isso fazia, como fez ao longo da história, toda a diferença. Traziam a sua contribuição para a ordem, quase como aquele espírito de você devolver para a coletividade a experiência que você agremiou, conseguiu. A gente diz o seguinte, que a ordem precisava ser comandada por advogados que fazem política de classe. E já há muito tempo ela vem sendo comandada por políticos que são advogados. E isto é essencial para a gente entender quais são as dificuldades da direção da ordem hoje, representar a advocacia de São Paulo, né? Que é preciso lembrar que a advocacia mais numerosa, por que não dizer mais qualificada do Brasil, né? E nós deixamos de conduzir os destinos da advocacia, tanto em São Paulo, como influenciar a advocacia no Brasil. Não é? Porque hoje, infelizmente, a OAB de São Paulo não tem nenhuma representação importante no Conselho Federal, ela fica a reboque do que se decide lá. E, na verdade, a história da advocacia de São Paulo é muito maior do que isso. Nós sempre tivemos grandes presidentes paulistas, nós sempre tivemos uma influência muito grande, porque é daqui que saem as grandes causas, né? A capacidade de realmente influir na advocacia e nos destinos até da sociedade civil. E quando você fala isso, Ruiz, eu fico pensando que nós estamos aqui há mais de 1 ano e meio enfrentando uma pandemia que afetou a sociedade brasileira como um todo, tantas vidas perdidas, tantos cuidados, né? Tanta tristeza, tantos desafios econômicos, de saúde mental, de projeto de país, em que a OAB, no plano federal, é instada, né, a desempenhar um papel, a trazer a sua voz nas questões, inclusive, relacionadas à gestão da crise do Covid, e como você falava, questões simbólicas, questões essenciais que não são partidárias, né, Ruiz? É muito importante que isso fique claro, mas que são questões nacionais. Aliás, partido não tem nada a ver com ordem, né? São coisas muito diferentes e que não pode se misturar jamais. E a OAB está nesses espaços e a nossa ordem, a OAB São Paulo, não está. Acho que esse é aqui um compromisso nosso de inverter essa curva, né? Porque como você falou, em números, da mesma forma como eu falo, pensando numa advogada mulher que sou, hoje mais da metade dos advogados inscritos nos quadros da OAB são colegas mulheres, e ainda assim, quando a gente olha para o retrato dos presidentes de seccionais, né? Quando a gente pensa que o Conselho Federal, assim como a nossa Ordem de São Paulo, nunca teve uma mulher, é triste. São Paulo, nosso estado, a nossa ordem, não faz o menor sentido que a gente não esteja integrando as comissões, né? Que a gente não esteja à frente da OAB no debate, nas discussões que estão em curso. Você tocou num ponto importantíssimo, que é o seguinte: não basta defender a inclusão, isso tem que ocorrer na prática. Por isso que eu digo que quando eu vi que você se lançou como candidata no cabeça de uma chapa, e ainda mais escolheu uma mulher, e uma mulher negra, para integrar a chapa como vice-presidente, eu achei isso fantástico,
porque nós precisamos do novo, nós precisamos da mudança, e isso tem que estar refletido na formação até da chapa. Claro. Não há como pregar o novo trazendo o que há de mais velho na advocacia, especialmente quando se trata de conduzir os destinos da ordem, né? Então a ordem foi, nessa trajetória, sempre conduzida por homens, de uma forma, a meu ver, de uns anos para cá, totalmente equivocada, porque ficou mais voltada para a conquista de espaços eleitorais do que para propriamente aquilo que é a função precípua da ordem, que é defender a advocacia e ter uma liderança nas questões que envolvem a cidadania e, portanto, a sociedade civil. Nós perdemos tudo isso ao longo do tempo e precisamos resgatar essas coisas. E quando eu vim para o seu grupo, eu vim com essa esperança, e tenho certeza que você pensa como eu, de fazer tudo melhor, diferente e com menos. Isso é importante. Não, eu vou dizer agora do nosso encantamento. E a Zara não está aqui do meu lado, mas ela está aqui de entender, né, a coincidência de princípios, de vontade, de desejo de uma UAB nesse espaço simbólico de sonho. E você trouxe nessa sua fala uma característica muito importante, que não tem só o discurso, você tem que ter a prática. E acho bacana ouvir como hoje um conselho, né, nós temos um conselho seccional numeroso, são 80 conselheiros titulares e 80 suplentes, e ainda assim a gente ouve colegas sérios, colegas excepcionais na sua atividade profissional, que vão dizer, mas hoje o conselho não é mais ouvido, não existe um caráter coletivo na administração da ordem, e o debate ele ganha quando você tem o diálogo, né? Quando você ouve o outro, quando você quer aprender com o que aquele colega que está ali ao seu lado, sem receber, mas em tese para dar, para trazer para a coletividade, conversar. Então, quando você fala em transparência, em colegiado, acho que assim, esse seu olhar, para nós, ele é muito rico, né? É muito importante. Então, deixa eu te contar um pouquinho dessa trajetória aqui, faltou dizer isso, né? Depois que eu saí da faculdade, eu integrei a Comissão de Prerrogativas já em 1985. Em princípio, eu estou lá até hoje, embora nessas últimas gestões eu não tenha recebido nenhum processo para advogar para colegas, mas enfim, eu fui 2 vezes integrante da diretoria do Instituto dos Advogados de São Paulo. Depois eu fui para a Associação dos Advogados, que é uma entidade super admirada pela advocacia, e lá eu fui conselheiro, diretor e presidente. E quando me convidaram para assumir uma posição na ordem, eu fiquei muito interessado em cumprir mais essa tarefa como dirigente de classe, porque imaginei que eu poderia levar as boas práticas da Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, para a ordem. Isso é essencial, por favor, Ruiz, porque a Associação dos Advogados de São Paulo é admirada há tantos anos, justamente por ter essas características que você está chamando aqui de boas práticas no seu dia a dia. E só melhora, né, Ruiz? Pois bem, e aí quando eu me tornei conselheiro da Ordem de São Paulo, eu verifiquei que o conselho não tinha voz, porque na verdade as decisões importantes da direção da advocacia paulista vinham da diretoria. Eu pensei, bom, então se eu quiser realmente influir nisso, eu preciso me tornar diretor. E na segunda gestão da qual eu participei, eu fui diretor. Mas só que quando eu cheguei lá, eu percebi que não é qualquer diretor que tinha capacidade de influir nos destinos da ordem. E aí eu me retirei, porque se eu não fosse capaz de fazer aquilo que eu acredito e pôr em prática aquilo que eu penso, não me interessa, porque eu não estou interessado em cargos, estou interessado em fazer aquilo que eu acho que deve fazer retornar a advocacia de São Paulo e a nossa ordem aos áureos tempos, né? Em que a ordem dos advogados de São Paulo, especialmente, era muito admirada, né? E muito respeitada nos tribunais, na advocacia, em todas as questões, a ordem era chamada a dar sua opinião. Sim, e sem hoje, dúvida. Infelizmente, eu não fico satisfeito com isso, ao contrário, fico muito triste de ver que a opinião dos atuais dirigentes da ordem parece que não interessam a ninguém. Mas vai mudar, Luiz, vai mudar. Os tempos pedem essa mudança. Não há representatividade nessas pessoas. Por quê? Porque as escolhas não foram democráticas, porque eles não têm uma abertura para ouvir o que a advocacia gostaria que fosse feito, né?
Então, assim, tem que mudar muito e mudar quase tudo. E aqui nesse ambiente que eu já falei no começo, e eu quero encerrar com isso, em que a gente está saindo do nosso lugar, da nossa acomodação, da nossa experiência, para tentar dialogar, para tentar ouvir, para entender quão ampla, diversa e diferente do nosso dia a dia é a realidade da advocacia. Então, acho que a gente tem que fazer esse convite. Você tem toda essa janela, toda essa contribuição para o desenvolvimento da advocacia no Instituto dos Advogados de São Paulo, na nossa ASP, na Associação dos Advogados de São Paulo e também na Ordem dos Advogados de São Paulo, para fazer com que a Ordem esteja de novo próxima, conectada e firme, dando exemplo de boa gestão, de transparência, de liderança, de convite, porque afinal de contas advogar é difícil, né, Ruiz? A gente precisa ter um norte ético, um porto seguro para quem está chegando, uma preocupação com aqueles mais velhos como nós, com os desafios tecnológicos, com as novas políticas. A gente sabe, não adianta fazer o discurso da governança e não praticar essa governança. Sim, então, é muito bacana, eu estou muito feliz mesmo de estar seguindo nessa caminhada ao seu lado. Eu também estou muito animado, quero dizer o seguinte, eu já tinha quase assim perdido as esperanças de poder participar de novo desse processo e ter a possibilidade de voltar a influir em alguma coisa na política da classe aqui em São Paulo. Só que quando eu percebi que havia realmente algo novo, isso me incentivou muito e eu quero que você tenha certeza que eu vim para contribuir, para somar e para realmente fazer algo diferente e muito melhor. Então, já que falamos da ASP, é importante lembrar que a ASP sempre esteve na vanguarda da advocacia, né? E mais uma vez, nesse momento, ela exerce essa vanguarda, tendo uma mulher à frente da ASP, né? A nossa presidente, Viviane, que está fazendo um trabalho excepcional e que, mal ou bem, consegue levar a defesa dos interesses da advocacia adiante, ao passo que a ordem não consegue fazer o mesmo, né? Então, assim, é a prova de que a mulher é muito capaz e é a vez das mulheres de fazerem alguma coisa pela nossa advocacia. Muito bom, maravilha. Obrigada, viu, Ruiz?